Fala pessoal, Vitor aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, a nossa esperança era que esse GP aí da Emília do sentido pica-pau amarelo fosse tão emocionante quanto as outras corridas tinham sido na Itália, né? Na Monza e também em Mugello, mas acabou que foi uma corrida meio monótona e só mais pro final é que ela deu uma emocionada. Mas como você sabe, não importa o quão monótona seja a corrida, o quão chata seja a corrida, a gente garante que a sua segunda-feira não vai ser, porque essa aqui é a missão do seu resumo ludibriado. Galera, como sempre, eu conto com o seu like nesse vídeo aqui, se você gostar do vídeo. Se você não for inscrito ainda, se inscreva. E se você já for, não deixe de passar esse vídeo para pessoas que você acha que possam curtir. Assim você vai estar me ajudando bastante, beleza? Bom, com o Brochas largando na pole, foi só uma questão de tempo para a gente saber em que momento ele iria dar a sua famosa brochada, né? A sua técnica secreta. Só que, de uma forma incrível, isso não aconteceu já na largada, né? Na verdade, quem vacilou foi o Hamilton, que perdeu a segunda colocação para o Max Supermax e só não foi parar na quarta colocação porque ele quase jogou o Gasly para fora da pista, né? O Gasly, inclusive, que meteu um capacetão do Senna em homenagem, né? Tava largando da ótima quarta colocação com a AlphaTauri, mas na corrida acabou tendo um problema de vazamento no carro e lá pela oitava ou nona volta acabou tendo que abandonar. Um destaque rápido aqui para o nosso amigo Sebastião, que logo na primeira volta decidiu ensinar ao Magnussen como que faz o Spinala, né? Realmente uma atitude muito bacana do nosso amigo Sebastião de passar conhecimento para frente, né? Eventualmente uma galera começou a fazer as paradas nos boxes, né? O Brochas, como eu estava na frente, né? Uma regra de equipe, ele entrou primeiro para fazer a sua parada e aí o Hamilton passou um rádio falando: irmão, nem pensa em me parar, deixa eu aproveitar porque eu quero dar um gás aqui. Que a ideia dele, obviamente, era acelerar, pisar fundo, para que quando fosse a vez dele de parar, ele poder voltar na frente do Brochas. E ele começou, obviamente, a empilhar a volta mais rápida em cima de volta mais rápida. E aí, quando ele já estava praticamente com uma gordurinha boa para conseguir parar e voltar na frente do Brochas, o Ocon teve um problema, se não me engano, acho que na embreagem, e teve que abandonar a corrida. Só que ele parou o carro num lugar meio zoado e acabaram tendo que chamar um safety car virtual para tirar o carro dele da pista. E aí, com isso, obviamente, quem se beneficiou foi o Hamilton, porque com o safety car virtual a galera tem que diminuir a velocidade. E aí, quando o Hamilton foi parar nos boxes para fazer a sua parada, na hora de voltar, ele voltou com uma margem gigantesca pro Bottas, acho que se não me engano de 10 segundos. E aí você vai falar pra mim assim: pô, Lud, mas aí então ele não broxou, né? Foi o Hamilton que foi muito brabo, né, de meter umas voltas rápidas quando tava na frente e ainda deu a sorte, né, de conseguir ter esse virtual safety car aí pra conseguir voltar bem à frente. Então, só que aí eu digo pra você que você nunca pode subestimar a técnica secreta de Valtteri Bottas de broxar quando mais se espera dele alguma coisa. Porque ele tava em segundo, né, por causa dessas coisas aí que aconteceram, mas começou a tomar pressão do Max Supermax, até que na volta 42 ele não aguentou essa pressão, botou uma rodinha na brita lá no final da volta e acabou sendo ultrapassado no final da reta pelo holandês. Ou seja, se ele não ia entregar para o Hamilton, ele entrega para outra pessoa. Essa outra pessoa, no caso dessa vez, foi o Verstappen. Então, tá em casa, tá em dia, brochada, executada com sucesso. A sorte do Brochas nesse dia, nesse final de semana, é que 10 voltas depois, né, o sniper de Imola, né, ataca novamente, só que dessa vez ele mira no pneu traseiro do Max Supermax. Logo depois que ele passa pela variante Tamburello, né, o pneu dele estoura do nada, quer dizer, do nada, porque todo mundo sabe que foi o sniper de Imola que acertou o pneu do holandês, e aí com o pneu dele estourado, ele acaba parando na brita, fica com o carro atolado e tem que abandonar a prova. E aí com isso, não só o Brochas ganha a segunda colocação de volta, como precisam chamar o safety car para tirar o carro do Verstappen aí em segurança, e foi nesse momento que a tragédia aconteceu. Infelizmente, Jorge Russo, que vinha na 10ª colocação, numa tentativa de manter os seus pneus aquecidos, já que o pessoal de trás estava com pneus novos e macios, acabou sendo tocado pelo Ericsson, igualzinho como aconteceu com o Grosjean em Baku, acabou acertando o carro no muro e abandonando a prova. Ficou lá arrasado, inconsolável, sentado próximo ao guardrail, muito abalado, muito triste,
né? Tentando imaginar o que pode ter acontecido para ele cometer um erro tão amador como esse. Mas a realidade, o que Jorge Russo não sabe, é que o grande responsável por esse incidente dele não foi ele próprio. Foram vocês. Exatamente, vocês. Vocês que estão aí do outro lado dessa tela. Vocês foram os responsáveis pelo incidente de Jorge Russo nessa corrida de Imola. Todos vocês aí que do outro lado dessa telinha não se aguentam de ver Jorge Russo chegando perto do top 10 e já começam a falar, olha o ponto vindo! Lá vai Jorge Russo pontuar pela primeira vez finalmente! Já começam a fazer todo aquele auê, toda aquela festa. Nas redes sociais já eram milhares de posts a respeito do assunto. Na minha live, que eu estava ao vivo no momento comentando a corrida com vocês, era uma enxurrada de comentários a cada nova posição que Jorge Russo subia na tabela da corrida. Será que vocês não aprenderam ainda a lição? Por quanto tempo mais vocês vão torturar Jorge Russo com essas zicas? Como vocês conseguem dormir à noite sabendo que vocês fazem isso com uma pessoa? Monstros, canalhas. É isso que vocês são, todos vocês aí que ficam zicando Jorge Russo toda vez que ele chega perto do top 10 e começam lá, ó, eu não me aguento, eu vou comentar antes da corrida acabar. Fica aqui a reflexão para ver se dessa vez vocês aprendem a lição, aprendem a se controlar, porque essa imagem que vocês estão vendo aqui vai ficar na conta de vocês. Dessa vez vai ficar na conta de vocês. Antes do reinício da corrida, inclusive, o Racing Point Jr. foi fazer uma parada nos boxes e acabou chutando o mecânico que fica segurando ali aquele macaco da frente, né? Deu uma bica no cara, jogou o cara longe e me fez até lembrar que existe um cara com um macaco reserva para poder entrar e levantar o carro. E é uma cena bizarra, né? Porque o companheiro dele tá caído no chão com dor e ele não pode ir lá ajudar. Ele tem que ignorar o cara e falar, beleza, irmão, deixa que agora eu assumo essa pizza aqui. O Racing Point Jr., inclusive, que desde quando a Smoking Point anunciou que ia trocar o Pérez e não ele pelo Vettel, né? Desde então ele não marca mais nenhum ponto. 0 pontos marcados desde então. Não é 1 ou 2 pontos, 0 pontos desde então. Realmente é uma performance inacreditável, mais uma vez, de Racing Point Jr. Falando em pit stop, eu queria só fazer mais um destaque rápido aqui, mais uma vez para Sebastião, que eu já tô pensando em renomear, já tô pensando em chamar ele de Júlio do Cocoricó, porque faz tempo que eu não vejo alguém na televisão trabalhando com tanto animal. Porque ele foi fazer a parada dele nos boxes e os caras conseguiram fazer uma cagada tão grande no pit stop dele que ao invés da parada dele levar, sei lá, 3 segundos mais ou menos, levou 13 segundos. Ele tava bem, tava ok, na frente de uma galera, ia marcar mais uns pontinhos. Fizeram ele sair atrás da galera por muito tempo. Realmente, mais um trabalho incrível e inacreditável de toda a equipe da Ferrari nesse final de semana. Com a corrida reiniciada depois do safety car, né, o Alexandre Albon decidiu sanar logo a nossa dúvida, né, o nosso questionamento se ele fica pro ano que vem ou não, né? Mandou um esbinala, foi parar em último e logo depois da corrida já deve ter ido no RH assinar a papelada, entregar o Vale Transporte, esse tipo de coisa. Mas assim, contando Red Bull e AlphaTauri, o melhor do dia mesmo acabou sendo o torpedão campeão do Faustão, que na relargada chegou a passar o Charlinho, né, já que ele estava com pneus novos e macios, e no finalzinho da corrida chegou a ameaçar também a terceira colocação do Ricardão, mas não conseguiu ultrapassar a tempo e ficou assim mesmo numa ótima quarta colocação. E aí com isso o Ricardão conseguiu mais um pódio para a Renault. A aposta dele conseguir um, o cara já conseguiu 2, mas o Ciro já falou que não vai fazer 2 tatuagens, né, infelizmente. Charlinho ficou numa excelente quinta colocação com a Towner vermelha da Ferrari, marcando mais pontos importantes mais uma vez. Na sexta colocação, o Pérez, que estava na terceira posição quando o safety car entrou na pista, mas aí ele foi vítima mais uma vez de uma estratégia totalmente excelente da Smoking Point, que decidiu levar ele para os boxes e com isso ele acabou terminando na sexta colocação. Na sétima e oitava posições, 2 McLata, né, do Sainz e do moleque abusado, e para fechar o top 10 também mais 2 carros da mesma equipe, só que dessa vez da Alfa Romeo, né, do Raikkonen em nono e do Giovinazzi em 10º. Um detalhe rápido aqui para você mais uma vez, o Russell
quando o safety car estava na pista, estava na frente dessas duas Alfa Romeo, tá? Então ele poderia ter marcado não só um, mas 2 pontos nessa corrida, só para deixar a sua noite um pouco pior aí na hora que você for dormir. O Latifi ficou no seu tradicional P11 quando a corrida é um caos, né? Sebastião na 12ª colocação, Racing Point Jr. em 13º, já começando a fazer uma amizade com a galera do pelotão lá de trás, né? Grosjean em 14º e em último Alexandre Aposentadon, que ficou em 15º. O Magnussen também não terminou a corrida, acabou abandonando eventualmente porque ele reclamou de dores de cabeça, de pancada que o carro estava dando nele toda vez que ele tinha que trocar a marcha. O que nós entendemos completamente, já que guiar uma Haas deve dar uma dor de cabeça danada mesmo, então melhoras para o nosso amigo dinamarquês aí. Daí, obviamente, o Hamilton ganhou mais uma, obviamente o Prost ficou em segundo, mais uma, né? Mas nessa corrida, pelo menos, dá pra gente dar uma perdoada no Prost, né? Porque ele tava com o carro danificado boa parte da corrida, né? Tava com o assoalho danificado, né? Depois, no final da corrida, a Mercedes foi mostrar a peça do carro que danificou o carro dele e era uma peça da Ferrari. Ou seja, não só danificou o carro dele, como ficou presa no carro dele por um tempo. E aí era impossível o Prost ser rápido tendo uma peça da Ferrari no carro dele. Então, nesse final de semana, ele tá perdoado. E aí, com esse resultado do Hamilton em primeiro e do Prost em segundo, a Mercedes foi campeã mais uma vez do Campeonato de Construtores antecipadamente, para a surpresa de todas as pessoas que estavam lá presentes no autódromo assistindo a corrida. Ou seja, 0 pessoas. E aí, com mais essa vitória do Hamilton, ele próprio pode ser campeão antecipadamente também na próxima etapa, na Turquia, que acontece daqui a 2 semanas. E aí, obviamente, a gente se vê lá, né, no dia seguinte, após essa corrida na Turquia, para salvar mais uma segunda-feira sua, beleza? Não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vejo vocês numa próxima. Um abração, valeu e fui!